Olá, meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, seu Luciano? Pô, meu amigo, a gente brincou de quase tudo lá. A gente brincou de futebol, taco, briga, basquete, bolinha de gude, de tudo um pouco nós brincamos lá, Alexandre. E hoje, Luciano, estamos com um convidado ilustre, especial, um cara de letras, meu amigo. Esse é de letra mesmo, esse Quem aí. é? Diga ele aí. Professor Renato Pirauá aí, meu amigo, um cara multifacetado, é um camaleão, Diz aí, Renato, prazer aí, uma satisfação, Prazer Renato. todo meu, Alexandre, Luciano. Não é bem assim também, né? Eu tenho o hábito de falar que existe o pato, né? Que o pato ele faz três coisas: ele voa, ele anda e ele nada, mas nenhuma das três ele faz muito bem. Então eu tenho que tomar o maior cuidado quando fala que faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu procuro fazer as coisas de forma organizada, fazer bem, né? Então eu estava falando aqui ainda há pouco, de manhã eu dou aula e falo assim: você que é jornalista, você viu tal coisa? Eu falo, pô, não vi, não deu tempo. Pô, mas você é jornalista. Quando eu chego à tarde e trabalho como jornalista, falam para mim: pô, você que é professor, você pode me dar aqui uma dica sobre língua portuguesa? Tá? Eu falei: pô, eu nunca estou no lugar certo na hora certa. Exatamente, olha. Então, a pergunta nunca está certa no local certo. Exatamente. E assim, mas é isso, né? Sou jornalista, professor de língua portuguesa, formado também em sociologia, dei aula de sociologia durante alguns anos. E me aventurei aí em escrever um livro que é esse aí, né? Uma entrevista com uma Macunaíma, que escrevi durante a pandemia. Tinha essa ideia há alguns anos e aí veio a oportunidade de escrever. Vamos falar sobre esse livro aí com mais calma em breve, aí durante a entrevista. Mas antes de começar tudo, eu já quero pedir desculpa ao português incorreto. Vixe! Ou as frases que não estão coincidindo, e nem na ordem direta e nem indireta, meu amigo. Que aqui é brasileiro nato, meu caro. Diz aí, eu fugi do colégio, a coisa tá preta quando fala português. Bom, vamos lá. Renato, o negócio é o seguinte, o podcast é um podcast entre amigos, de infância, e a gente gosta de falar dessa parte aí, de brincar, como você percebeu aí no início, né? E é o seguinte, Renato, nós queremos saber onde foi sua infância, do que você brincava, esfolou muito tampão de dedo no asfalto. Opa. Fala aí, Renato. Você estava falando aí sobre a Alfaia, né? Sobre essas brincadeiras todas. Eu falei, a rua onde a gente brincava e brigava também. Sim. Né? A gente brincava, brigava, discutia, se acertava e estava tudo bem no final das contas. Mas eu nasci na Vila São Jorge, em São Vicente, vivi lá durante a minha vida toda até me casar. Hoje eu moro no bairro Náutica 3 em São Vicente também, mas foi a vida inteira ali e brincando de rua, isso que você falou, de taco, jogando gol caixote, saindo na mão muito. Eu era mais o que observava, eu era da turma do deixa disso. Eu também. Era do Luciano. É isso aí, Já era os famosos professor que já vinha com a lancheirinha na rua. Isso aí. Com a mãe, com aquele lanchinho. Vamos lá. A garotada da paz. Eu era da paz, eu era o conciliador, e assim. E era muito legal, né? Porque outros dias, volta e meia, minha tia ainda mora lá na rua Rubens César. Morei né? na Rubens César? Que número, cara? 291. Não, eu acho que era 438 que eu morei. Era mais ali, um pouquinho mais perto da divisa, Isso, né? Ali perto do Mion. Isso. Do Renato Mion, do Ricardo Mion, que morava mais para aquele lado lá, né? Parte. E ali eu nasci ali. Né? Nasci no hospital, mas já fui direto para casa ali, né? Que eu morava. E a minha tia mora lá até hoje e eu fico triste hoje de passar lá no sábado, no domingo e ver aquela rua vazia, sem nada, deserta, sem ninguém na rua. E ali o sábado era tomado por crianças, então tinha as crianças menores que ficavam ou pulando corda, ou as meninas pulando amarelinha na frente, a gente ali no meio, na porta ali da Dona Ney, jogando bola. Um pouquinho mais adiante, outra galera ficava rodando peão,
né? Que eu não era bom em rodar peão, tentava, mas por um motivo que eu não sabia, o peão sempre ia de cabeça para baixo. E... O trauma. O trauma. E depois eu descobri o porquê. Aí depois, numa outra oportunidade, eu falo o porquê, aí eu desenrolei. E a gente ficava lá brincando o dia inteiro, alguns sentados encostados no muro, né? Enfim, a gente brincava bastante. A minha infância foi bem feliz. Acho que foi uma das últimas gerações a nossa, né? Brincar na rua, né? Fui bem feliz mesmo, gostava muito. Ô, Renato, você acabou de falar aí no início várias formações. Qual foi a tua primeira formação? A minha primeira formação foi jornalismo, né? Em 93, entrei na faculdade de jornalismo em 90. Um período bem difícil que a gente tinha acabado de ter o dinheiro todo bloqueado. Plano Collor, pelo né? Plano Collor. Meu pai tinha vendido uma lanchonete. Meu pai tinha uma lanchonete aqui em Santos. Vendeu em dezembro. Pô, nem fala desse abençoado. Foi dureza aquilo ali. Aí ele vendeu. Cara, tomou aí minha poupança de bebê, mano. Você vê, ó. E foi assim também. A gente perdeu todo o dinheiro. Meu pai nunca se recuperou. Meu pai já faleceu. E nunca se recuperou. Nunca mais conseguiu ter comércio. E infelizmente a gente perdeu tempo e dinheiro, né? Sim. E eu tinha que pagar a faculdade. Se virando nos 30. Me virando nos 30. Raça, foram né? 4 anos de raça, mas eu me formei em 1993. Depois que eu fui fazer outra faculdade. Bem depois que eu fui fazer letras. Mas, Renato, por que jornalismo? Então, rapaz, eu acho que na época a gente estava vivendo um momento meio mágico no Brasil e no mundo. O Brasil estava tendo a primeira eleição para presidente depois de muitos anos, depois da ditadura militar, era desde 1964. Estava completando ali 25 anos sem uma eleição, não é isso? 25 anos sem uma eleição. A gente estava vendo as transformações ali, já se falando na queda do Muro de Berlim, esperando a queda do Muro de Berlim. Acontecendo muita coisa também na Fórmula 1, o Ayrton Senna e o Nelson Piquet ali detonando, o futebol, o Brasil também arrebentando depois de 82, 86, a gente conhece, tudo bem que 90 não foi tão bem. Ganhou a Copa América em 89, né? Copa América já era, e a gente ali vivendo um momento em que o noticiário, embora não tivesse internet, não tivesse rede social, não tivesse nada disso, o noticiário estava pipocando muito. E revistas nas bancas aparecendo aos montes, e eu ali com a Super Interessante, que tinha acabado de surgir em 87, em outubro de 87, né? Aliás, já dá um recado aí, quem quiser ver a Super Interessante completa, pode ir a partir daqui a algumas semanas, né, que eu estou doando toda a minha coleção para a Hemeroteca de Santos, tá? Eu vou doar lá, ainda não tive tempo de levar lá, só que eu tenho desde a número 1, em 450 e poucos exemplares, vão lá para a Hemeroteca. Então, quem quiser depois consultar, legal. Vai dar. Muito legal. Eu não tenho mais onde guardar, não sei mais o que fazer com aquilo. E eles aceitaram. Aceitaram. Melhor do que vender, melhor do que... Vai estar em boas mãos. História. Isso, vai ficar ali, né? E ali eu falava assim, eu via Super Interessante e falava, um dia eu vou trabalhar nessa revista. Nunca trabalhei lá, mas tinha um sonho. Tinha um sonho. Tinha uma meta. Tinha uma meta de trabalhar lá, ou trabalhar com jornalismo. Então, acho que foi por isso que eu escolhi o jornalismo, né? Que não é assim tão glamouroso como as pessoas pensam, né? Eu falo que 90% é transpiração mesmo, né? E a gente, quando entra na faculdade, os professores já falam 90% transpiração, 10% inspiração. É muito trabalho mesmo, jornalismo. Mas é gostoso, é bom. Tá na minha veia ainda, gosto muito. Vou fazer outra pergunta, então. Aí você entrou na área do jornalismo. Uhum. Você tem uma preferência por algum segmento esportivo, político ou geral mesmo? A parte da editoria, eu gosto do geral, mas assim, eu comecei em rádio e jornal fazendo polícia, né? Trabalhei em editorias de polícia, trabalhei durante muitos anos. Aqui na Baixada? Aqui na Baixada. Era um programa que tinha muita audiência na Rádio Cultura, chamado Rádio Polícia, né? Já ouvi falar. Tinha muita audiência, muita. Todas as outras emissoras somadas na Baixada não davam a audiência do Rádio Polícia. Aquilo ali eu lembro até que me assustei quando o apresentador Abser Rocha mostrou, que mora aqui pertinho desse estúdio aqui, por sinal, ele mostrou
para minha audiência, e eu lembro que eu fui entrar no ar, eu travei, porque eu fiquei... Chocou, né? Eu falei, caramba, tem dezenas de milhares de pessoas me ouvindo nesse momento. E aquilo ali me assustou um pouco. Achando que era só meia dúzia de gato pingado. Achava mesmo, achava que era algo simples e tal. Sim. E... assim, agora, uma preferência, eu nunca quis cobrir esporte. Esporte eu gosto de ser espectador. Esporte eu já cobri futebol. Tu acha que o fanatismo tomaria conta ou não? Não seria tão neutro? Eu acho que não seria tão neutro. E isso Mexe aí me com o preocupa. sangue, né? Eu acho que isso me preocupa muito, a isenção no jornalismo, né? Eu, como sou, Que hoje não tem mais. não tem, infelizmente não tem mais. Em nenhuma área, tá? Nenhuma Não é área. no futebol, não, em nenhuma área. E eu sou torcedor do Santos, né? Estava lá em vários jogos, estava na final de 2002, estava naquela semifinal de 2001, quando o Santos levou um gol faltando 6 segundos, aquele gol do Ricardinho. Vixe. Ele estava bem na minha direção quando ele chutou pro gol. Né? Esse Então, jogo foi complicado. Então eu nunca liguei muito para futebol. Eu gosto muito o que eu gosto é de assuntos gerais, assuntos que falem das pessoas. Eu gosto de contar a história das pessoas. Eu gosto de colocar pessoas comuns nas minhas matérias. Pessoas que vivem no dia a dia numa profissão, numa ação, Então eu gosto de contar a história das pessoas comuns. Né? Eu acho que essa é a minha missão. Eu tomo um cuidado muito grande com os textos. E eu gosto muito ainda do que a gente chama de impresso, né? O texto escrito. Eu já trabalhei em TV também, já trabalhei em rádio, já trabalhei em jornal, mas a minha preferência é pelo texto, o chamado texto impresso, o escrito ainda. Né? Tá, e tu falou da experiência de trabalhar no rádio, né? Que quando chegou lá, tu viu aquele monte de ouvintes, né? Travou. E na TV, como é que é o trabalho? É a mesma coisa? A TV, o que mais me chamou a atenção em TV é que não era o jornalista Renato, né, que estava ali, o Renato Pirawá, que estava ali. Porque uma matéria que vai ao ar na TV, ela passa na mão de 6, 7 pessoas. É muita gente. E de repente eu era o produtor, eu não era repórter. E aí eu sugeria a pauta, fazia a pauta, só que aí o repórter vai para a rua, o cinegrafista vai fazer a imagem de um jeito, o editor de texto já modifica um pouquinho aquele texto que está sendo feito pelo repórter, e aí vai o editor de imagem, já não coloca a imagem como eu imaginava. Então isso aí era uma coisa que me incomodava, mas que eu aprendi muito. Aprendi a trabalhar em equipe no jornalismo. Aprendeu a abrir mão aprendi a abrir mão das minhas convicções jornalistas, do meu texto, do meu estilo. Porque cada um tem o seu, né? Exatamente. Aprendi a abrir mão um pouquinho disso também e aprender também que é possível fazer a informação de uma forma... que todos colaboram. Isso, colaborativa, né? E isso me ajudou até muito a ser professor depois, e a fazer sociologia. Eu comecei a compreender mais a situação de trabalho em equipe, né? Como que é. E gostei muito da experiência também. É sofrido, viu? É estressante. É mais estressante, eu falo que era mais estressante eu trabalhar na TV do que entrar numa sala de aula e trabalhar numa escola. A pressão é muito maior. A pressão é muito maior, muito maior. É grande na escola também, mas eu falei, é muito grande. Né? Muito, muito grande. Né? E tem o tempo certo. Você vira formador de opinião. Vira. De uma certa forma. Vira. A sociedade acredita praticamente em tudo que você E eu falo assim, o jornal eu trabalhava lá, no Diário Popular, no Jornal da Tarde, que eu trabalhei, né? Simplesmente pegava, cortava a matéria tá grande. Pegava, cortava a matéria e pronto. Sem ter fundamento, depois ali no término do texto. E não dá uma frustração, cara? Não, porque o jornal, né? o jornal trabalha com a chamada pirâmide invertida, né? A notícia aí, o principal da notícia vem primeiro, depois o menos importante, depois a informação que já é secundária, irrelevante, até que a gente acabar o texto. Quando chega e corta 2 parágrafos, os 2 últimos parágrafos já são
as informações que não são a notícia, são complementares, né? Agora, TV... Que quase ninguém vai... Quase ninguém chega no final da matéria. A pessoa lê os 2 primeiros parágrafos, está informada. Agora, a TV não. A TV, o formato é diferente. O chamado lead, que é a notícia principal, a informação principal do texto, ela trabalha com a imagem mais forte. Eu não estava acostumado a trabalhar com imagem. A imagem impactante equivale ao lead no texto impresso, né? E aquilo ali eu demorei um pouquinho para pegar o jeito e eu levei, assim, tive ótimos colegas que, graças a Deus, me ensinaram. O bom é que fica sempre a certeza ali, eu tive a certeza de que, mesmo sendo bom no que eu faço, eu sempre tenho algo a aprender em outras áreas, em outros segmentos, em outros braços que tem. Pode ser como professor, escritor, jornalista, eu vou ter outros braços ali para eu aprender mais coisas. Isso aí foi legal. Você tem a visão aberta, sabe, né? Não fica engessado. Sim, Isso é necessário. Acho que cada vez mais, né? A gente não pode ficar achando que tá bom, cair na zona de conforto. Não tem como. Que eu já sei tudo. A história toda. A gente nunca sabe tudo a ponto que não tem algo mais a aprender, né? E a gente também não é tão ignorante que não possa ensinar alguma coisa a outra pessoa, né? Sempre temos algo a falar, sempre temos algo a ouvir. É a troca, né? Sim. É a troca. Ô, Renato, tu já está quase 30 anos, 3 décadas aí atuando como jornalista. Deixa eu pensar. Sim. 3 décadas. Tem alguma ou algumas matérias assim que você fez que, pô, essa aqui, sei lá, já foi especial de alguma forma, ou te chocou, te surpreendeu, positiva, negativamente, alguma que você lembra assim? Várias, e algumas me chocaram, algumas eu participei direto, outras indiretamente. Eu lembro que quando eu estava perto de casar, querendo casar, casamento já marcado, tudo, eu falei para minha esposa assim, trabalhava na Rádio Cultura, no Rádio Polícia, e falei para minha esposa, eu vou sair 9h30, eu passo aí na tua casa, a gente vai lá no centro de Santos para ver um móvel, uma televisão, não lembro o que era que a gente ia comprar, já pensando no casamento. E aí eu fazia a ronda de manhã, a primeira coisa que eu fazia de manhã era ligar para PM, IML, Polícia Civil, né? Qual o BO que aconteceu. Exatamente. Uma lista de 17 telefones para ligar diariamente que eu tinha. Então, como você falou, é transpiração mesmo. Transpiração, Oi, tudo bom? É o Renato, aqui do Rádio Polícia. Algo relevante, algo que possa valer matéria, alguma coisa, algum BO que vocês queiram que divulgue, que valha divulgar, tal. E o primeiro lugar que eu ligava era o IML. Aí liguei pro IML e o rapaz lá falou, Renatinho, não tem como falar agora, tá uma loucura isso aqui. Mas por quê? O que aconteceu? Não, tô com 7 corpos aqui porque teve um acidente no show do Raimundos. Putz, eu quase fui nesse show. Eu também quase fui nesse show. Eu tinha pedido uma folga na rádio para ir no show. Livramento, hein? Livramento. Cara. Eu tinha pedido uma folga, só que o outro repórter, que era o Márcio Harrison, ele tava... ele já tinha... Pegou fogo? Não. Caiu a arquibancada. Caiu, na verdade, tipo as pessoas saíram, quando acabou o show, as pessoas saíram pela escadaria, só tinha um acesso, uma das 3 portas só que estava aberta. Começaram passar por cima do outro, aquela coisa toda. O corrimão não aguentou o volume de pessoas, as pessoas começaram a cair de uma altura mais ou menos de uns 4 metros. Começaram a cair uma por cima da outra. Uma por cima da outra, uma por cima da outra. E aquele bolo de pessoa é um negócio infinito. Aquele dia que eu saí 9h30 da tarde, eu saí 6 horas da noite, assim, já escurecendo. Foram 8 pessoas, 8 jovens, né, que faleceram ali. Aquilo ali foi uma coisa que me marcou muito. Também teve já no jornal Diário Popular, que eu trabalhava, o helicóptero em São Sebastião que caiu, né, do João Paulo Diniz. E eu lembro que ali foi uma pressão enorme, porque eu trabalhava na TV, né, na TV Mar, e trabalhava no jornal Diário Popular, ou Diário de São Paulo, não sei se já tinha mudado o nome. E eu tinha que ir para lá todo dia, eu saía da TV, ia lá para São Sebastião, mó chão que era, e tinha que cobrir. E por último, aí que está completando aí... Acho que está completando 10 anos esse ano, né? O avião presidenciável lá do Eduardo Campos, que caiu. E também essa história
essa história aí tem uma curiosidade que virou meme para mim, numa época ainda que nem se pegava muito meme. Nem existia, não, né? Se existia, estava começando, estava engatinhando, mas virou meme. Opa, virou meme. E que foi assim, eu trabalhava na Prefeitura de Santos como assessor de imprensa. E aí eu saí para comprar, falei, vou comprar um café, já volto. Pode ser? Falei, não, pode ser, tá calmo hoje, né? Eu falei, pô, hoje tem tudo para ser o dia mais calmo do ano. Eu falei essa frase. Que é isso? Porque estava muito calmo aquele dia, não estava tendo demanda de imprensa, ia ter esse evento do Eduardo Campos no Guarujá, então as pessoas a imprensa estava toda no Guarujá, eu como assessor de imprensa eu estava tranquilo. E aí quando eu voltei, uma colega chega e fala, espera um pouco, tal, no telefone. Pô, tô com meu marido aqui, ele tá falando que caiu um avião aqui em Santos, tinha um avião e realmente tinha caído. E aquele dia foi realmente caótico. Você viu, 3 áreas diferentes, né? Uma eu fui como rádio, a outra como jornal, né? Pelo Diário Popular, e a outra na assessoria de imprensa. Foram 3 situações assim que me marcaram, mas também teve muita coisa boa que eu cobri, que eu vivi no jornalismo, né? Mas assim, essas 3 foram 3 que me marcaram, teve várias, mas essas 3 me marcaram muito, porque realmente foram dias sob muita tensão que eu fiquei, muita tensão mesmo. Porque tem a pressão, né? A cobranças, é um assunto de nível nacional, né? Uhum, então isso, tem um presidenciável. Então imagina a cobrança que deve ocorrer. Eu lembro que numa coletiva o meu rosto apareceu. Eu vi na televisão à noite, eu vi o meu rosto no Jornal Nacional, assim, porque eu estava no microfone assim, tentando entrevistar alguém, né? E eu não sei quem que era, mas que eu estava entrevistando. E o meu rosto apareceu bem grandão assim. Eu falei, ixi, não tomei o cuidado de me esconder aqui, né? De se ocultar. De me ocultar, né? Porque o foco... Que jornalista tem isso também, né? O jornalista... E o livro fala disso, né? O jornalista, ele não é importante. O importante é a notícia. O jornalista é só o que reporta a informação. Por isso que nós somos repórteres, né? Nós reportamos a informação. Tem muita vaidade no meio? Ah, tem. Todo lugar, toda profissão vai ter, né? Eu também não tiro muito disso, não. Eu não sou o cara que eu nunca gostei de trabalhar em TV, em mídia, assim, né? E mesmo em rádio eu ficava pouco à vontade, porque eu acabava ficando conhecido, né? Pelo nome e pela voz, né? E eu lembro uma vez que eu fui num lugar e a moça falou assim, eu preciso mandar essa encomenda aqui e tal. Tá bom. Qual que é o nome da pessoa que vai mandar? Eu falei, Renato Pirauá. Ela olhou pra mim, Renato Pirauá do Rádio Polícia? Eu falei, é isso. Ela, pô, que legal. Pô, fala pra ele que eu sou fã dele. Aí eu olhei pra ela, tá, eu falo sim. Era eu e ela. Eu falo sim. Falo pra ainda ele tira uma onda com a menina. Porque assim, ela não ligou a pessoa, porque era rádio, né? Então ela conheceu o nome e a voz na hora ali ela não reconhecia. A voz é diferente. Muda um pouquinho, né? Muda. E aí eu nunca fui uma pessoa vaidosa para aparecer e tal, mas eu tinha minha vaidade quando saiu uma matéria especial em jornal e é o meu nome. Eu gostava quando apareceu o meu nome. Mas é o prestígio do trabalho. Mas é um pouco. Vou beber um pouquinho de água, tá bom? Fica à vontade, Renato. É água, tá? Por favor. Luciana Cristina, é água, tá, amor? Pinga é o Luciano que bebe. Não, só ele, aqui comigo não. Cara, tu falou que a pessoa te conheceu pelo nome. E pela voz, já te conheceram? Já. Como é que é? É interessante, né? Porque é engraçado, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu comecei a treinar o meu ouvido também. Tem muita gente que eu reconheço pela voz. Então, até quando estou vendo um filme dublado, eu falo assim, pô, esse aqui é a voz do fulano que dublou ciclano e tal, porque a voz fica reconhecida por telefone. O dublador você já sabe, né? Que é isso aí mesmo. Mas as pessoas conheciam. Então, quando eu ia entrevistar alguém e ia marcar a entrevista, eles já sabiam que era eu pela voz, embora minha voz não seja assim uma voz
Pô, marcante. Desculpa, Renato, tu tem uma voz assim de reportagem de policial criminal mesmo, uma voz marcante, eu acho, cara. Ô, Renato, que eu não sei, talvez. E o timbre de voz do Luciano é mais semelhante com o quê? Taquara rachada? Como é que é o negócio? Eu acho que é assim, a voz que o segredo que eu acho hoje, de uns anos pra cá, de umas décadas pra cá, é nos preocupar em impostar a voz, é usar a nossa voz, o jeito que a gente fala e pronto. Eu melhorei a minha dicção porque ela precisa sair, claro, nós temos a nossa, como é que fala, a nossa regionalização, né, da voz, tem um nome certo para isso aí, é o nosso sotaque, né? Nós temos o nosso sotaque, então nós, por exemplo, palavras no gerúndio, aqui, quem mora na Baixada tem que tomar muito cuidado porque nós falamos o NDO, sai NO. Nós falamos jogando, pensando, sai muito sutil D. Então, essas coisas eu tive que consertar quando eu fui para a rádio. Mas, tirando isso, é o jeito normal de falar. Porque antigamente, quando o rádio ainda estava começando, né, ainda a qualidade não era boa, então as pessoas realmente tinham que impostar. Né? Mas a voz do Luciano é boa também, né? É boa? É boa também, é audível, né? Não fala isso que eu acredito, hein, Renato? Não, mas Tu viu que o cara, até pra dar uma risada agora, melhorou. Ele impostou pra rir. Quase virou um Papai Noel do meu lado. Quase Papai Noel, exatamente. Renato, como que surgiu a educação na tua vida? Como que tu caiu na educação? Cara, putz. Quem que virou a chavinha? Pô, isso aqui... É interessante, porque eu lembro quando eu passei em jornalismo e história. Passei nas duas, lá na Unisantos. E fiquei na lista de espera de publicidade. Aí falei assim, caramba, eu vou fazer... Passei em história, eu gosto pra caramba de história. Cheguei pra minha mãe... Você vai rir dessa, cara. Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, agora eu tô em dúvida, eu não sei se eu faço jornalismo ou história. Fazer história pra quê? Falei, pra ser professor. Você tá louco? Você tá maluco? Professor ganha mal, você vê tuas primas aí sofrendo. Aí eu falei, não, mas aqui... Mas eu quero sofrer também. Não, você sempre há anos quer ser jornalista, desde pequeno você já falava nisso, depois parou de falar, depois voltou a falar. Eu falei, pô... tá bom, então eu vou... Teu herói era o Cid Moreira. Assim, né? Porque, pô, eu lembro que eu era pequeno e eu lembro de minha mãe ser entrevistada por uma repórter do Cidade de Santos, ali na Vila São Jorge. Lembra? Santos, caramba, lembro. Em Santos. E eu falei assim, mãe, eu lembro dessa situação, eu tinha uns 7 anos, já sabia ler e escrever. E eu falei, mãe, por que ela tá perguntando isso tudo pra senhora? Aí ela falou, não, porque ela é repórter, ela é jornalista e vai ser... Sabe aquele jornal que teu pai faz? Que teu pai lê? Cidade de Santos? Sei. Eu falei, então, ela trabalha lá e ela vai escrever o que eu falei e vai publicar no jornal. E vai sair no jornal que eu falei. E eu lembro de perguntar para ela, e eu posso ser isso também? Eu posso fazer isso que ela faz? Ela falou, pode. Eu falei, pô, então eu quero fazer isso. Meu, eu tô arrepiado, cara. Então, pô, eu me lembro, eu arrepio também, porque eu falo, pô, E depois foi uma ideia que ficou ali meio hibernando, né, durante muitos anos, mas eu tinha vontade, eu fazia o jornalzinho da escola. Mas já tinha entrado na veia. Eu lembro que no 3º ano eu fiz um clubinho na escola, na classe, pra gente fazer um jornalzinho. Eu entrei pro Grêmio para fazer um jornalzinho. Tudo que eu fazia era para fazer um jornalzinho, né? Então, aí quando eu fui fazer jornalismo, balancei e tal, mas fui fazer jornalismo. E aquilo aí ficou, mesmo assim, ficou preso, tá, um pouquinho. E aí eu tinha uma ideia, falei assim, pô, eu vou fazer letras, porque a minha ideia inicial, hoje já não tenho mais essa ideia, mas a minha ideia inicial era, eu vou fazer letras para dar aula de língua portuguesa no futuro em uma faculdade de jornalismo. Porque eu achava que faltava, eu tinha estagiários já, eu achava que faltava alguém para aplicar a língua portuguesa no que interessava ao jornalismo. Não que os professores não fossem bons na faculdade de jornalismo. Você queria implementar. Mas é porque os professores de português, eles não eram jornalistas. Sim. E aí eu pensava assim, a necessidade do jornalista
em algumas vezes é outra. Você já tentou algo mais direcionado. É aquela bendita crase que a gente às vezes entra na faculdade e não consegue dominar aquilo. O que é crase mesmo? Agora eu vou falar de uma forma bem vulgar. Não é assim, não é o É o palitinho, né, professor? Ah, tudo é bem. O palitinho. Não, tem que falar, é um acento ao contrário. Eu falo, não, o crase não é um acento, né? E aí a gente... Quer deixar o professor doente é falar as coisas erradas. Não é? Só que aí eu comecei a... Prestei um concurso aqui, passei. Quando eu me formei em 2007, eu acho que me formei em letras só. 14 anos depois que eu fui fazer, né, então, de jornalismo. Bem recente, né? Comparado ao jornalismo, né? E aí falei, vou fazer aqui, vou fazer um concurso para testar. Passei. O primeiro que eu prestei, eu passei. Mas desculpa, cara. Você fez o concurso pensando em... Claro, pergunta besta, mas eu vou fazer. Dar aula. Sim, dar aula. E aí passei. E aí, o que tu pensou? Como é que eu vou falei, domar agora, mas a minha os leões, esposa, entre aspas? A minha esposa já era professora. Ah, E já, comecei, é que nem eu, já fui preparado antes. Entendeu? Eu já pedi dicas para ela, professora de português também. Só que aí eu fui dar aula no estado e falaram assim, ó, aula de português, no começo não era concursado, né? O primeiro ano, né? Olha, aí pegaram lá meu diploma de jornalista, levei os diplomas todos. Pô, você tem jornalismo? Eu falei, tem sociologia. Eu falei, não, mas eu quero dar aula de português. Eu fiz letras e tal. Não. Sociologia tem vaga pra caramba. Tal. Sociologia, falei, é isso aqui e acabou. Aí tinha a vaga em sociologia. Pô. Aí o que eu fiz? Pô, tô falando de sociologia, o que eu entendo de sociologia? Não entendo nada de sociologia, entendo coisa de escola, de faculdade que eu tive. E corre para estudar. Né? Aí falei, vou me matricular numa faculdade de sociologia. Ah, mentira. Caramba. Aí fiz uma faculdade de sociologia. Quando eu estava no último ano da faculdade de sociologia, fui chamado para dar aula de português concursado. Ah, brincadeira. Tudo ao inverso. Foi tudo inverso, mas as coisas são boas. Então você tem quantas faculdades? Tenho 3 faculdades, uma pós, e ainda penso em fazer o mestrado para dar aula realmente de português, mas é algo que já não é mais uma meta para mim. Hoje eu estou com 53 anos, já não está tão aceso. Né? Já não está tão aceso. Tenho até vontade, mas já não é algo que está tão latente, né? Mas da aula veio desse sentimento. E assim, a gente começa a dar aula, sabe, o mosquitinho aqui, não o mosquitinho da dengue, né? Um mosquitinho mesmo do professor, da escola, da vida escolar. Ele pica a gente e você começa a ver, tem gente que fala assim, mas que loucura, os alunos de hoje em dia. Não, gente, tem bastante aluno bom. Tem aluno aí que me orgulha, né? Eu tenho alunos que eu falo assim, poxa vida. E aí eu fico falando assim para eles, para os bons e para os ruins, né? Eu falei, gente, a minha ideia é que formar pessoas aí no futuro que vão ser melhores do que eu. Exato, penso igual você. Eu quero, eu não tô aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Penso igual você. Aproveitando que o Luciano tá junto. A parte do aluno ruim, que a gente fala em aluno que é ruim. Na verdade, eu vejo assim, pelo tempo que eu frequentei aula, né? Que os alunos ruins, eles são mais problemáticos com comportamental do que, na verdade, o estudo. Por que eu falo comportamento? Porque o mau comportamento dele faz com que ele entre dentro da sala de aula e não estude. E atrapalha muitas vezes e atrapalha colega, muito. Né? E atrapalha muito, que é o famoso aluno lá de trás, né? Das filas de trás e tal. Não é mais ligado ao comportamental mau aluno do que realmente ele é um aluno burro? Não existe aluno burro. Não tem burro. Eu acho que não tem. Não tem aluno burro. O que eu falo... Ele afeta nas notas baixas pelo comportamento dele de displicência de não querer estar ali focado na situação. Também. Eu vou falar uma coisa. Eu falo uma coisa que vai polemizar aqui, mas é mais uma brincadeira do que um fato. Mas não, é uma brincadeira e não um fato. Eu falo, não existe pessoa burra, mas às vezes eu tenho que abrir uma exceção, né? Mas por quê? Porque a pessoa não é burra. Tem uns que quer virar amigo do Shurek de qualquer jeito, né, cara? Eu falo, tem 2 verdades aí que eu considero absolutas, né? Que toda unanimidade é burra, né? Sim. E que não existe pessoa burra, é uma unanimidade. Então... Tem gente que se faz burra. E eu falo assim, na verdade não existe pessoa burra mesmo. Não existe mesmo. Eu também não existe, mas existem atitudes burras. Sim.
Atitudes, escolhas. Escolhas burras. Né? Exato. Então eu falo, a pessoa não é burra. Não é. Mas às vezes ela faz escolha equivocada. E aí eu falo que intitula ela como burra. Como o amigo do Shurek. Mano. Exatamente, entendeu? Ela toma uma atitude que ela sabe que não é a certa, mas ela... Até a gente. Quantas vezes a gente já tomou uma atitude que olhou pra nós mesmo e falou, cara, eu fui burro, velho. Mas é isso que eu quero que eles reflitam, né? E assim eu falo, o aluno às vezes que bagunça tal, ele tem... ou queria atrapalhar a aula, às vezes é porque ele é assim mesmo, às vezes ele usa isso aí como um artifício, como uma máscara, que é para que a gente não perceber. Às vezes ele dá risada da nota baixa que ele tira. Mas isso é uma máscara, é uma forma de ele encobrir, ele achar que não está preocupado, mas a gente sabe que ele está preocupado com a... Quem quer ter esse título de burro? Né? Quem quer ter título de problemático, de aluno, último aluno da sala? Ninguém, velho. E olha, quando eu fiz letras, a professora falou de um estudo que eu achei bem interessante, eu me enxergo nele, que eu até passo para os alunos já quando estão no 9º ano, hoje, antes do ensino médio, né? É que o posicionamento na sala de aula. O aluno, quando você não faz mapa de classe, você deixa ele sentar onde ele quer, ele senta de acordo com a característica dele. O pessoal da parede, por exemplo, é aquele pessoal mais reservado, que não quer... Ele não quer participar da aula, e não quer ser visto, que eu adoro. Eu adorava, hoje nem tanto porque tem mapa de classe, mas eu adorava chegar e falar assim, eu vou chamar aqui um aluno para responder, eu quero falar com você, e apontava para a parede, o aluno queria morrer, ficava vermelho, infartava. Eu odiava quando me chamava lá, vai escrever da parede, lá na sala. Não, era mediano, nem era lá de trás bagunceiro, nem era o CDF. Mas nossa, me aborrecia quando... porque eu sou canhoto. Entendi. E aí eu escrevo todo torto. E aí eu fazia aquele papelão, porque eu era uma salsichona. Então eu ficava todo que nem um boneco de Olinda ali. Né, Luciano? Que me chamava de boneco de Olinda. Olha o bullying. Deixa ele. E o professor, o professor às vezes chama a atenção do aluno da direita, da direita ou da esquerda, da janela, que está na janela, e fala assim... Pensa que ele não está prestando atenção na aula, ele está lá conversando, olhando para fora e faz uma pergunta e o danado responde. Por quê? Porque o cara da janela, a pessoa da janela, é que ela consegue prestar atenção no lado externo e no lado interno. As coisas de fora, as coisas de dentro. Ela consegue prestar atenção em tudo. Ele é meio raso nas respostas, mas ele consegue ter visão de tudo. Ele não tem profundidade no conhecimento, mas ele sabe responder. Ele vai se dar bem em jornalismo, porque nós somos... O jornalista, ele é... especialista em generalidades, né? A gente sabe um pouquinho de tudo. Somos tudólogos. A gente sabe de tudo. Gostei desse termo, tudólogo. Tudólogos. Sabemos de tudo e não sabemos de nada aprofundado, né? O da frente não é necessariamente o CDF, né? O puxa-saco, né? Disso. É aquele que é o meu caso. Se eu não sentasse na frente, eu perco o foco. Se tem alguém falando, eu perco o foco total. Então eu tenho que sentar na frente, porque eu tenho que ficar... ali, quando eu vou em concurso, que a mesa é numerada e tem um lugar certo para sentar... Até hoje em dia? Até hoje. Aquilo me desespera. Eu peguei essa mania de sentar na frente, mais de mediano ali entre a frente, por causa disso. Porque quando eu vou em cursos, essas coisas, eu saí da minha casa, às vezes eu tenho que viajar, que nem já fui para Campinas, já fui... Mó hora de viagem para chegar lá e eu não prestar atenção em nada. Fica em casa, cara. Exatamente. Fica em casa. Né? Então, assim, é um negócio complicado. Aí tu vê lá os caras... Cara, eu chamo atenção mesmo, cara. Meu irmão, isso mesmo. Saí da minha casa para ouvir e para aprender, cara. Baixa aí o tom aí e vai conversar lá fora. Exatamente. Os caras ficam bravos comigo. Mas agora, tem que chamar atenção, tem que chamar atenção mesmo. E é o papel também até de nós professores, é isso, entendeu? Mostrar para o aluno, não é brigar, é mostrar, você pensa que não atrapalha, mas atrapalha. Você tá inconveniente, né, cara? E quem senta no fundo é o pessoal divertido, é o pessoal que tira sarro de todo mundo, inclusive deles mesmos. Um tira sarro do outro, eles dão risada, eles são alegres, são divertidos, né? E quem senta no meio é onde estão as lideranças, é a pessoa que vai respeitar o pessoal da parede. Na hora de pedir uma caneta emprestada para o pessoal da janela, ele ri das piadas do pessoal do fundo e ele faz amizade com o pessoal da frente, porque ele sabe que a qualquer momento ele vai precisar colocar o nome dele num trabalho que ele não fez em grupo. Né? Então ele é o articulador, o pessoal do meio.
O bagunceiro não é o pessoal do fundão. O bagunceiro é aquele que ele não para na sala de aula. Ele ora tá na janela, ora ele tá na frente, ora durante a aula ele muda de lugar e quer sentar em outro lugar. Né? Esse é o bagunceiro. Esse atrapalha realmente. Agora o pessoal do fundão, sabe, é o pessoal divertido. Tá lá e na boa, eles conseguem até, eles são inteligentes. Alguns deles são até os falsos burros, porque ele fala que chutou tudo. Mas não chutou não. E acertou coisa pra cá. Falar, não chutou não. Você tá querendo me tirar, você tá querendo me convencer de que você é esperto, é o falso malandro, né? Exato. De malandro. Ele é tão malandro que ele fala que não é malandro, ele fala que é malã. Eu sou malã. Ele não é malandro, ele é malã, né? É nada, coisa nenhuma, né? Mas o Alexandre... Você sentava onde, Alexandre? Eu? Então, eu era mediano. Mediano? Eu nunca fui da bagunça, mas também andava na bagunça. Nunca fui lá do acho que a gente chama de CDF, e nunca fui de lado e nem do outro. Eu sempre fui ali meio que centralizado. Parede ou fundo? E tu? Parede ou fundo? Parede, cara. Se eu puder me esconder, eu me escondo. Ah, legal. Eu sentava na frente. Cara, eu sentava, às vezes, porque quando eu já chegava, já tava lá, ó, meio que era o que sobrava, eu ia pra frente. Eu não me incomodava, não, mas preferência é parede. E quem tá ouvindo aí, certamente vai se identificar vai se identificar. Ó, você mesmo, ó. Você vai se identificar com algum lugar que você com algum lado, com algum lado. É verdade, eu fazia isso, nunca percebi. E vai casar, né? O local Sim. com o primeiro professor que eu vejo falar especificamente de lugares, assim. É legal, porque mostra que o professor tá ligado ali no movimento dos alunos, no comportamento dos alunos, que também faz parte. E quando você muda alguém de lugar, não é para prejudicar, não, é para aumentar o potencial daquela pessoa. Exato. E eles Renato, não entendem, né? Não, normal, eles não vivem isso, eles são novos demais. E Renato, quando a gente pega um aluno, muda de lugar, etc., a gente acalora a situação, porque aí os bichinhos ficam revoltados. Sim. E aí que entra os conflitos que são necessários também para a gente saber que é pelos conflitos que a gente consegue chegar num acordo, né? E a vida é isso. Eu falo, a escola ela só serve para duas coisas, aprender duas coisas. Duas, na minha opinião. A ter organização e planejamento. Aí a gente enxerta um monte de conteúdo que vai servir para a vida dele de alguma forma, mas a gente pede um trabalho em grupo. É para você aprender a ser organizado, se planejar em equipe e isso obter um resultado final. Uma prova, ele tem que organizar as ideias, planejar como que ele vai fazer aquilo para responder as questões. A gente só vai usar esses dois conceitos na vida, organização e planejamento. Se você passar 12 anos na escola e não aprender isso, você passou em branco. E a hora que a gente pega um aluno, joga para um lado, joga para o outro, acalora os sentimentos, a gente lembra dele quando fala de calor. Lembra dele de quem? Deles, dos nossos amigos da Mundial Refrigeração. O seu ambiente é na temperatura certa. Atendimento é 5 estrelas. A empresa tem mais de 20 anos no mercado, pode confiar. É só chamá-los nas redes sociais e no telefone que passa aí no GC. E temos também aí, né, a camisaria Turtle. Você quer comprar uma camisa, ficar bem elegante aí para um evento, uma festa. O diferencial da Turtle é que o algodão é egípcio, de alta qualidade lá do Faraó, e ajuda algumas ONGs também, né? Missão África, SOS Bichos e SOS Câncer também. Turtle. Eu tenho, tá? Da Turtle é muito boa e ela parece que ela molda o corpo. Caramba, o negócio o Faraó é gente fina, hein, meu irmão? E temos aí também os nossos amigos da Tela VIP. Você que quer fazer um podcast, quer fazer o seu comercial, quer fazer algum projeto relacionado à gravação, né, a algo profissional, é só chamá-los nas redes sociais, @TelaVip. Então, toca daí, meu amigo. Vamos lá. E aí, Renato? Chegou 2022 e o senhor lançou Olha o danado aí, ó. Meu filho, meu terceiro filho. Entrevista com Macunaíma, além do caráter. É de 2022, né, Renato? Isso, 2022. Fala pra nós aí qual foi a inspiração, todo o processo aí do teu filho, Renato. Foi inscrito no Jabuti, né? Para concorrer aí ao lançamento. Na época inscrevi no Jabuti. Legal. Não ganhamos, né? Mas
Tava lá inscrito. Mas valeu a participação. Valeu muito. Assim, quando eu fiz jornalismo também porque eu escrevia bem. Os professores olhavam na escola, os professores falavam, pô, ele escreve bem e tal. Quando chega no jornalismo, a gente vê que não é nada disso, né? Porque a gente perde a veia literária. Jornalismo não é literatura, jornalismo é informação, é texto informativo, é diferente, né? E aí só quando eu fui fazer letras, 14 anos depois já, né? E comecei a dar aula, é que a minha veia literária aflorou de novo. E aí comecei a escrever contos, poemas novamente, né? E aí veio uma ideia. Vou fazer um repente, vou fazer uma batalha entre só lembrando, um cordel, né? A minha família, eu descobri isso bem depois, tem um cara chamado Silvino Pirauá, lá do Nordeste, e que ele é estudado em faculdades lá do Nordeste, que ele foi o criador do cordel como a gente conhece hoje, né? Um cara muito respeitado, não sabia disso. Vi na TV Cultura, por um acaso, um programa e comecei a pesquisar, falei, pô, tem um cara famoso na minha família, legal. E eu falei, vou escrever um cordel, mostrando uma luta entre Macunaíma e Lampião. Dois anti-heróis, né, dois anti-heróis da nossa história brasileira, um da ficção, o outro da realidade, né, um que existiu de verdade, e que potencializaram isso de formas diferentes. O Macunaíma era um cara esperto, astuto, sem estudo nenhum, e que levava as conquistas dele por duas razões, né? Levando vantagem em cima do outro, esperando a sorte. Com isso aqui, ó, deixa eu ver se dá para ver aqui, tem aqui no meio, ó, a Muiraquitã, né? Que é um amuleto, uma pedra que é um amuleto, e que ele contava sempre com a Muiraquitã para ter sorte, que ele perdeu algumas vezes a Muiraquitã, ia atrás da Muiraquitã porque ele acreditava que ia ter sorte. Era a fé do cara. Era a fé, era o amuleto, era onde ele se segurava, né? E ele tinha que ir atrás, porque ele falava, para eu vencer eu tenho que ter a Muiraquitã. E o Lampião já não, ele partiu por uma série de revoltas, de ver o pai dele sendo morto, ele partiu para a criminalidade, né? Ele partiu para a vingança, que não é... que o Brasil vive muito não isso. Não é o caminho, né? Correto. Não é o caminho correto. O Brasil vive muito isso. Quando a gente não vê a justiça agindo como a gente gostaria, a gente acaba achando que a vingança é o caminho. E não é esse o caminho. Muitas vezes até eu mesmo me pego falando isso. Tem que fazer isso mesmo. Não tem, né? É que a justiça não é como nós esperávamos. Não estou falando que ela é injusta, mas não é como nós esperávamos, né? E aí comecei a fazer um repente, comecei a fazer um cordel com os dois. Falei assim, pô, isso aqui daria um livro. Imagina só, se Macunaíma e Lampião tivessem vivido na mesma época. E comecei a pesquisar, e não é que eles poderiam ter vivido na mesma época. O livro Macunaíma, do Mário de Andrade, é de 1928. Quando o Lampião estava atacando os vilarejos, estava no auge lá. Era o Robin Hood do Brasil. Exatamente. Eu falei, mas como juntar esses dois? Aí eu pensei assim, comecei a pesquisar e vi que Lampião faria 100 anos em 1998. Teria feito 100 anos em 1998, ano da Copa do Mundo e tal. E eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou colocar um jornalista no livro que vai fazer uma pesquisa sobre quem matou Lampião. Quem foi quem matou foi a polícia, mas quem foi o traidor do bando de Lampião? E ele vai entrevistar um cara que vai falar que conheceu Macunaíma sendo do bando. Caramba, cara. E aí a história vai em cima disso. Ele vai lá pro Nordeste, o repórter, o Fernando Renard, né? O repórter, ele é fictício? É fictício. E é baseado, é curioso, ele é baseado. Eu peguei as características dele em cima de um jornalista que eu conheço, e que no lançamento do livro, esse jornalista foi no lançamento. Por um acaso ele foi. Caramba, que legal. Eu autografei o livro, ele nem sabe que é ele, que eu me baseei na postura, a voz é dele, tudo é dele que eu pensei no Fernando Renard. Que não é Fernando, né? Renard significa raposa em francês.
A próxima personagem do meu livro se chama Ellen Volpe, que é raposa em italiano, né? Então as minhas personagens principais sempre vão ter o nome de raposa, porque é o personagem que eu mais gosto do Pequeno Príncipe. Ah, da raposinha. Né? Então é uma referência. Lá na Alfaia tinha raposa, meu irmão. Lá, Lá tá na vendo? Alfaia tinha raposa. Tinha Pequeno Príncipe também. Aquele Tinha que também? veio do futuro. Quem era o Pequeno Príncipe lá? Quem era? Quem? Não vou falar, não, mas tinha um cara que veio do futuro, cara. Tinha mesmo, Na década de 90 não tinha PlayStation, mas ele já tinha, veio do futuro, entendeu? Olha, Ele que tinha aquele coisa, tênis hein? que secava, o pai dele chegava de Aquele DeLorean. De Volta para o Futuro. É, né? De pô. que chute. Tinha lá do futuro. Tinha um príncipe lá. Mas e aí, Renato? O Não, repórter. aí o repórter pega, vai até o Nordeste entrevistar um ex-cangaceiro que ele descobriu, que não é citado. Renato, tu tá contando toda a história do livro, ó. É. Tem que deixar Não, mistério tranquilo, aí, hein, meu? tranquilo. E ali ele começa a encontrar evidências. O cara começa a falar para o senhor, né? Um senhor já, com o idoso, que teria participado do bando de Lampião, começa a falar sobre Macunaíma. Começa a citar Macunaíma como tendo feito parte do bando de Lampião. Ele fala, não é possível que isso tenha acontecido. E ele, que é um cara letrado, que já leu Macunaíma, o repórter, que já viu o filme, né, de Macunaíma, começa a ficar intrigado com aquilo e voltar todo dia na casa desse entrevistado. E aí o final, né, a história se transcorre, vão tendo várias situações, né? Eu posso ler aqui o primeiro repente meu? Eu vou abrir aqui, tá? Pode sortear esse livro para vai ser quem... sorteado. Quem estiver aí querendo ser presenteado, deixa o nome nos comentários. Isso. Que em breve nós sortearemos e vai vir aqui no estúdio buscar o livro, não é isso, Sim. Alessandro? Então, E aí eu deixa o nome comecei a ideia... Olha só que cara bonito, ó. Veja aqui, olha a cara de conteúdo aqui. Galã, hein? Opa! Da novela da Globo. Agradecer aqui ao Toninho, que tirou essa minha foto na época. Prefácio de Felipe Chiarello, que já foi secretário de Educação de São Vicente. E aí tá aqui, ó. Eu vou ler um trecho aqui que a ideia começou por aqui. A peleja entre Macunaíma e a cobra de escamas de ouro. E fala assim: Macunaíma, herói sem caráter, foi um dia para peleja, queria matar a cobra e roubar sua riqueza. A serpente, na verdade, era a moça enfeitiçada. Duelou a noite inteira sem sequer ficar cansada. Expulsou o preto retinto para fora da casa dela. Cuspiu feito um caroço, deixou ele sem chinela. O moço ficou humilhado, mas jurou com os pés juntos. Prometo que um dia eu volto e desencanto isso tudo. Pode levar muito tempo, mas digo de bom juízo que da cobra faço moça e acabo com feitiço. O tal de Macunaíma era mesmo insistente. Retornou anos depois com 1 litro de sangue de gente. Atirou na cobra grande todo o sangue que trazia e o bicho virou princesa, reluzente feito dia. Disse que ela era mais bela que qualquer pedra à vista, fosse ouro, rubi, safira, esmeralda ou ametista. A moça agradecida pelo ato pra lá de valente, ofertou todo o tesouro ao herói de nossa gente. Mas o danado rejeitou a recompensa da dita e propôs que ela seguisse ao seu lado pela vida. Caramba. Né? E aí eu Bacana, hein? começo... Parabéns. Obrigado. Essa aqui era um dos poemas que eu tinha pro meu cordel. E eu pensei, esse aqui que ficou como aí uma introdução, né? Sim. Pro livro. E a pessoa, Muito a partir bacana. daí, a pessoa vai entendendo. Começa a navegar. Começa a navegar, começa a história. ver como que a história vai e o que esse cordel tem a ver com o restante da história. Vou colocar aqui estrategicamente. Ó, gente, tem na Amazon, tá? Renato, o papo tá sensacional. Maravilhoso. A história tá fantástica. Mas como o nosso tempo é curto, a gente vai ter que te interromper um pouquinho para a gente passar as imagens. Tem as imagens aí, meu diretor? Amigo do Luciano, passa aí as imagens para a gente comentar. Enquanto isso, Olha aí, ó. Olha o livro aí. ele é o livro. Essa capa é da Fernanda, que trabalha comigo. Foi uma capa muito feliz, tá?
Foi uma... Opa, esse também é muito importante. Isso aí é 23? 23 ou 3. Vou lá, hein? Elas são rock. 18 horas. Muito bom. Motors vivos. E aí tá a capa, né? A capa e a resenha, né, atrás, né, aqui todo o meu histórico, onde eu trabalhei. Opa, essa foto eu amo. Com o rei? Essa aí foi quando foi lançado o Museu Pelé. Eu fui o primeiro cara que divulgou o Museu Pelé, eu e o Lucas Tavares. Eu pelo Diário Oficial de Santos e o Lucas Tavares pelo jornal A Tribuna. Fui chamado 8 horas da noite para subir no gabinete do prefeito Beto Mansur. O Lucas Tavares é aquele cara ali atrás de mim. E aí veio a informação que ia ter o Museu Pelé e uma semana depois eu estava entrevistando o Pelé. Entende? O Pelé é algo sensacional, algo marcante na minha vida. Esse pessoal todo, Fabinho, Adriana... O Fábio ali também, e eu muito posso legal. Estar enganado, o poder do Pelé. Olha a cara do Renato, você vê que tá em outro lugar. Tô em outro lugar, cara, ouvindo e fazendo perguntas. E falei, caramba, eu consegui entrevistar o Pelé um dia. Tem algo mais maravilhoso. Fotos aí? Essa aí eu tava na Rádio Cultura, né? Essa tava... foto aí pensadora, aquela coisa toda. Tinha que ser de letras. Aí eu não tinha feito letras ainda, mas tava na Rádio Cultura, muito cabelo, perdi metade. Menininho, eu tava com 27 anos aí. Tu falou que tinha muito cabelo, perdeu a metade, tá de peruca hoje? Não, ainda tenho bastante. Sempre tem que chegar nesse assunto capilar, é impressionante. Sempre. Impressionante. Como é que pode? E aí um momento dos mais felizes da minha vida, né? Casório. Dia 19 de dezembro de 1998, eu e a Luciana completamos ano passado 25 anos, esse ano completamos 31 anos, agora em abril, entre casamento e namoro. Parabéns. Tu tava enrolando pra caramba. Tava enrolando. Me liguei nisso aí. Enrolei 5 anos, mas assim, o que é legal dessa história? Que quando eu comecei a namorar com ela, aí sim, em função da faculdade, Collor, toda aquela coisa que teve, atrapalhou tudo, eu não tinha dinheiro sequer para pegar o ônibus para ir na casa dela. E hoje, às vezes, quando ela reclama, e aí a gente ia a pé pro Gonzaga, a gente não tinha, às vezes, dinheiro para ir pro cinema, e quando às vezes ela reclama, eu reclamo, um fala pro outro, fala, puxa vida, né? Mas a gente... Nossa vida era tão... Eu comprei uma bicicleta para ir pra tua casa, porque eu não tinha dinheiro para ônibus. A nossa vida foi tão complicada no começo, então... Hoje é só motivo de sorrir. Não é? Hoje a gente tem a nossa casa, cada um tem o seu carro, estamos formados. Isso foi recente, foi esse ano. Um passarinho aí, um bem-te-vi, começou a bater com tudo na janela da minha casa. Eu moro num sobrado, na Náutica 3. Bem-te-vi é bravo. Então. Aí eu fiquei assustado com aquilo, abri a janela e o que estava ali? Um bem-te-vi que deixou a gente, a minha esposa colocou a mão no coração dele primeiro e ouviu, falou, tá disparado o coração dele. Eu peguei, fiz um carinho, ele ficou uns 5 minutos ali e coloquei, uma das poucas vezes coloquei alguma coisa no Instagram. E aí eu tive milhares de visualizações. Eu falei, poxa vida, isso aqui funciona mesmo, né? Eu não exploro tão bem como deveria o Instagram, né? E aí o querido Paulo, né, que ele é o presidente ali da Instituto Geográfico de São Vicente, Histórico de São Vicente, e que me deu a oportunidade de fazer o lançamento do meu livro lá. Legal. Gosto muito do Paulo Costa, acho ele um cara sensacional, um cara que incentiva a cultura na cidade de São Vicente e na Baixada, um cara que, se você precisar fazer qualquer lançamento de livro, ele te apoia. Ele abre as portas. Gente, ele abre as portas e olha, na boa, tem lugar que cobra caro, tal. Quanto que é, seu Paulo? Quanto que é, Paulo? Não cobra nada. Ainda vamos dar 200 convites para você distribuir para pessoas estratégicas, tal. Um cara que incentiva muito a cultura, que ama a cidade de São Vicente, ama a Baixada Santista, né? E que tem muita história para contar. Pena que grandes políticos não dão apoio para essas pessoas que lutam, né? Sempre fica omisso. E aí os meus 2 primeiros filhos, Anzi Macunaíma, do Entrevista com Macunaíma, né? O Henrique, que é o mais velho, o Hector, que é jogador de futebol, joga no Meninos da Vida. Tá jogando agora nesse momento, não fui lá porque tá... Eita. Nesse exato momento que estamos gravando aqui, ele tá jogando já marcou lá na Zona Noroeste. Ele joga hoje de zagueiro e de lateral. Bateu um pênalti, foi no escanteio e pum. Não, mas ele também faz gols, faz os golzinhos dele. E legal. Ele é muito bom jogador. Esse aqui também joga bem, mas eu preferi colocar ele no violão na época. Porque
porque ele puxou mais a mim no futebol. Mas esse aqui hoje está fazendo engenharia. Temos que ser pais sinceros. Ele está fazendo engenharia da computação, hoje o meu filho mais velho. E essa aí é a mulher da minha vida, a pessoa, minha amiga, a pessoa que é meu norte, né? Ela, às vezes ela não sabe disso, né? No dia a dia, na correria. No dia a dia não sabe, ela não sabe disso, mas é o que eu falo para todo mundo. Outro dia eu falei para ela, poxa vida, a Lu tá reclamando, mas eu te elogio tanto, pros outros, eu falo tão bem de você. Eu só reclamo de ti aqui, filha, mas lá, entendeu? Bem, mas assim, eu sei que tu é boa. Sem ela, eu não teria o que eu tenho hoje. Não tem. Não teria nem metade do que eu tenho hoje, né? E eu mesmo sem te conhecer, eu sei que quando passa-se muitos anos, a gente não seria sem a nossa esposa o que a gente é hoje. Isso é um fato. O papo tá bom, mas a hora do enfrentamento vai ser o bate-alfa. Ai, meu Deus. Eu faço uma pergunta, papo reto e direto. As luzes vão apagar também. Meu irmão, o negócio vai dar blackout, aquela coisa toda. No trem fantasma do Play Center. Meu irmão, o negócio agora é tenso. É tenso. O Luciano quer fazer, Luciano? Poxa, não abri aqui, meu. Não abriu? Posso, enquanto ele tá abrindo aí, eu vou falar uma coisa? Mandar aqui também um abração, aqui, pessoal. O pessoal lá do Zumira Lamberti, que foi a escola que eu estudei, vai estar hoje ligado. Vou colocar lá a chamada já de que... o link, então... Que já vai estar no ar. Pessoal da turma de 80, do Zumira, a galera toda do grupo Zumirão lá, ó... Obrigado aí pela força que vocês sempre me deram. Amizade é pra sempre. E estamos aí 40 anos já juntos nessa amizade. Mais de 40 anos juntos na amizade. É uma carreira longa. Então, o pessoal do Zumirão, Zumira de Almeida Lamberti... muita saudade aí de vocês. Vamos marcar aí um encontro logo logo. Bora lá, Vamos lá, Renato. Papo tipo Maria Gabriela, hein? Vamos lá. Sem Tobias. Maria Gabriela sem Deveria cabelo. ter trazido uma peruca. Desprovida de fios capilares. Renato, o sentido da vida. Pô, sentido da vida. Aprender, sempre aprender. Algo que perdeu em algum momento da vida e que recuperou. Deus. Ótimo, hein? Essa pergunta aqui, sempre que eu leio, cara, eu já tenho a minha resposta. Se eu colocasse você em uma sala com as pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Rapaz, quem abraçaria primeiro? Pode ser dois. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai. O meu pai, porque eu tive muitos conflitos com meu pai. Mas nem por isso eu não o amava. Eu amava muito meu pai, mas minha mãe e meu pai abraçaria os dois, que já partiram. Mas os pensamentos de conflito fazia ficar um pouco distante. Sim, distanciou um pouco. Rompeu com a gente um período. Sim. Vamos lá. Um projeto, tu que é o homem do projeto? Eu gosto de projeto. Um projeto que gostaria de... Não gostaria, não, vai realizar, né? Um projeto que você vai realizar, gostaria de realizar. Minha querida Mila, meu segundo livro, né, que conta a história de uma pessoa que não tem tempo para nada e que de repente ela vai encontrar tempo para ver uma coisa muito curiosa que ela chamou a atenção dela justamente quando a mãe dela morre. Faz um livro também do Luciano. Vou fazer. Não tem tempo pra nada e também, né? Não é? Professor Luciano. Já esse aí, né? E que as pessoas vão se identificar muito, porque eu me identifiquei também. Legal. Se pudesse voltar no tempo. Eu? Se pudesse voltar no tempo, eu falei pro meu pai assim: não vende a lanchonete não, pai. Não vende essa lanchonete, porque eu não sabia que o Collor ia entrar daquele jeito, né? Ia fazer aquilo. É uma coisa muito pessoal, mas não vende a lanchonete. Vamos lá. Já teve um convidado aqui que teve uma situação dessa, eu só não vou lembrar quem foi, que o pai ou a mãe tinha vendido algo e logo em seguida ocorreu o plano Collor. Teve alguém que já falou aqui. Um desejo. Ai, caramba, um desejo... que os meus filhos sejam felizes na vida adulta, é isso que eu quero. Um som. Som? Um som. Instrumento, música. Marisa Monte. Bem que se quiser, né? Não, qualquer música da Marisa Monte. Essa mão direita aqui tocou a mão da Marisa Monte no show Sério? Que ela fez aqui em Santos, graças a Deus. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita.
Um sentimento, uma atitude? Humana que você não aceita. Eu acho que... Poxa, tá tão presente isso agora, né? Mas é o estupro, né? Alguém, sabe, tá tão presente isso agora com um cara que é o meu ídolo, né? Como jogador, né? Mas que como pessoa ele falhou, né? Mas estupro. Uma falha bruta. Uma falha muito, muito grande. Algo que te faz sair do sério. Algo que me faz sair do sério? Desorganização. Putz, quer me ver... Dá comichão. Ver uma pessoa desorganizada. Você vê, eu falo... Pegar aqueles livros, aqueles cadernos de aluno, tudo bagunçado. A escola, nossa, quando eu falo assim, abre o caderno aí, o aluno falou, calma aí, professor, deixa eu achar onde tá a matéria. Ai, meu Deus do céu. E isso me incomoda. Fica que nem termômetro de mercúrio. Vai lá no talo. Isso. E olha, eu já fui desorganizado e por isso que hoje me incomoda muito. Aprendi. Um livramento. Puxa vida, um livramento, algo que eu consegui desprender, é isso? Uma situação um ali livramento, uma situação... Poxa, sabe uma coisa que eu falo que é um livramento? Teve umas situações aí que eu falo, caramba, eu acho que eu escapei da morte algumas vezes desde pequeno. E isso me marca, isso aí me faz refletir bastante. Foi um livramento, então. Foi um livramento. Desde que 2 anos de idade eu estava... O médico me desenganou. Aí depois a dengue, eu achava que se eu dormisse, a primeira vez em 98, se eu dormir eu vou morrer. Um acidente que eu quase sofri. Uma vez que eu quase caí de um prédio da Unissan. Então eu tive livramentos assim da morte. Vários. É um homem gato. Meal. É um homem gato, é um catman. Pirauá significa homem-peixe, né? É pira-auá, né? Então eu sou não sei como que é gato, mas seria um piraquete, né? Algo assim. Um amigo, Renato. Um amigo? Poxa vida, tem um cara que eu considero pra caramba, que ele nem sabe, ele nem vai ouvir isso talvez, mas eu vou mandar pra ele. Mas eu tenho um amigo que ele não sabe o quanto que ele é importante pra mim, que foi o Minor, foi meu padrinho de casamento, apareceu esse ano de novo, levou meu filho ano passado no jogo do Santos Palmeiras aqui na Vila. Minor Laconca, esse cara aí, ele não tem noção. E ele talvez nem sabe o porquê. Ele não sabe o porquê ele é tão importante. Eu tenho um outro amigo que é o Ignaldo, desde os 9 anos de idade. São meus 2 melhores amigos, assim, porque os dois, sabe, eu sou quem eu sou por causa deles. Legal. O que é o mais preciso? O que é o mais preciso? Às vezes compreensão. Eu me acho... Incompreendido. Às vezes eu me acho incompreendido. Eu acho que as pessoas fazem um juízo de mim, um julgamento de mim e que eu não sou daquele jeito. Ao meu clube. Não é? Lá na Alfaia tinha um. Não é? Lá na Alfaia tinha muitos incompreendidos, meus amigos. Renato, pô de alfa. Pô de alfa é? Pô de alfa é ficar à vontade num lugar, se sentir em casa. Pô, que bom, cara. Se sentir em casa aqui. Legal. E pra finalizar, Renato Pirauá é? Com uma palavra só ou pode ser com a fique à vontade de escrever. Eu sou um cara que... O Renato Pirauá é o cara que... Ele quer a justiça, eu quero justiça, eu quero as coisas bem feitas. Eu não gosto de injustiça nem comigo, nem com os outros, né? E que por isso às vezes eu sou incompreendido, porque às vezes eu não defendo um amigo, porque eu não acho que eu acho que ele está errado. Ou a minha esposa mesmo, mas aqui você está errada, acho que você não fez certo, entendeu? E gosto também de ouvir a verdade. Se a pessoa não gostar do que eu estou falando, fala também para mim. Né? Até porque é um termômetro para nós, né? Eu sou um cara transparente. E uma coisa, eu procuro agradar os outros. Né? Eu sou o cara que procura agradar os outros. Então, se eu tiver que mudar alguma coisa em mim para agradar você, eu vou tentar mudar, não tem problema. Eu não sou eu gosto muito do Raul Seixas, né, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu estou aberto às discussões, eu estou aberto a mudar, eu estou aberto a ouvir, né? Tu é o meio-campista
que passa a bola para todo mundo, que procura passar a bola para todo mundo. Procuro fazer isso, né? Nem sempre eu consigo, eu sei que também tem minhas teimosias, mas eu sou assim. Né? Eu posso até não concordar com a pessoa, mas vou respeitar muito a opinião da pessoa, né? Por isso que esse momento está me incomodando tanto de polarização na política, num monte de coisa, que eu falo assim, poxa vida, mas será que um lado está tão errado e o outro está totalmente certo, independentemente de quem seja, né? Isso aí me incomoda muito. E eu procuro ser o cara que vai falar, não, todo mundo tem coisa boa, esse lado aqui tem coisa boa. E fala, não, esse aqui não. Esse aqui tem coisa boa. Não, impossível. Como impossível? É isso assim. Aí, Renato. Prazerzaço. Pô, todo meu. Poder te conhecer, saber um pouco mais da tua história. Pena que é 1 horinha, né? Mas já fica um convite aí para fica um convite extensivo aí para divulgar o segundo livro. Posso fazer a propaganda do livro? Quem quiser o livro, olha, tem na Amazon, tem naquela, eu ia falar Subway, Tá com fome. Vou descer daqui a pouco comer aqui. Na Submarino. Alguma papelaria? Tem na... Existe a Saraiva ainda? Porque as livrarias são tudo fechando, né? Mas no Google procurando o livro vai aparecer. Aqui no Gonzaga, do Zé, tem lá na Realejo. Tem na Realejo, na Realejo tem na Banca Estátua, também lá com a Nini. A nível Brasil? Avenida ou regional? Não, regional. E aqui é na Amazon, no mundo inteiro. Na Americanas.com, né? Ele chegou a ficar na Amazon entre os 7 mais vendidos, logo que eu lancei dos nacionais. Foi Parabéns, legal isso aí, obrigado. Foi bem legal. Né? Isso é uma vitória. E aí, quem quiser pode adquirir ou até entrar em contato comigo mesmo. Deixa o contato aí, Renato. Vou deixar até o meu celular. Fica pode ser o meu número, porque ele é baratinho, tá, gente? Custa R$35. É 99121 5913, código 13, né? Vou repetir aqui. 99121 5913. Também você me acha no Facebook, no Instagram, né? Okay. Luciano, algum adendo? Só agradecer aí a parceria aí, a presença, o bate-papo que foi maravilhoso, só agradecimentos. Definiu Renato. Alguém já que ganhou? Não, a gente vai esperar eles digitarem o nome pra gente fazer no próximo programa. E vai falar novamente de você. Beleza. E aí vai sortear e vai mandar para o Felizardo. O Felizardo. Perfeito. Mas só daquele trecho lá já dá para ver que é muito maravilhoso, sensacional. E o cara é um poeta, né? E dá para poeta introduzido dentro da Dá para ler rapidinho, tá? Tem muita gente, a minha ideia foi essa mesmo, fazer como uma primeira leitura para quem nunca leu. Dá para ler ele em poucas horas. Legal. Em um dia a pessoa lê. Legal. Nós ficamos por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até lá.